Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emerson Antunes por aqui mais uma vez para mais um Diário do Bitcoin. Estamos começando a nossa análise desta sexta-feira, hoje dia 12 de maio de 2023, quando o Bitcoin está sendo cotado em 26.364 dólares. A gente vai fazer um estudo de mercado baseado em oferta e demanda institucional e, claro, sempre de olho nos principais pontos de equilíbrio. Estes pontos de equilíbrio são representados pelo Ichimoku Kinko-Hyo, como vocês conhecem aqui no Brasil, nuvens de Ichimoku, que é a representação mais fiel que se conhece atualmente sobre o equilíbrio do preço. Aliás, Ichimoku Kinko-Hyo significa um olhar para o equilíbrio. Antes de nós começarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você que talvez ainda não esteja inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, clica no sininho para ativar as notificações. E claro, se você já está inscrito aqui com a gente, não deixe de curtir o nosso vídeo, deixar o seu like, que assim você vai estar fortalecendo também aqui o nosso canal. Vamos ao gráfico de preços, vamos entender o que está acontecendo. Bom, nós estamos com a cotação na região do 26.360, como já falamos, com a pressão vendedora movimentando o preço. Só que esta pressão vendedora, será que ela está tão forte assim? Será que esse movimento dos vendedores está tão poderoso assim? O que está acontecendo por trás das câmeras? Vocês sabem que eu sigo muito o movimento institucional e eu encontrei aqui, analisando o gráfico de preços e também os dados de rede, uma divergência importante. Enquanto nós estamos vendo o preço do Bitcoin em queda, como nós estamos observando aqui, e nós já falamos sobre isso em outros vídeos, nós estamos observando o movimento de queda do Bitcoin. Inclusive, no dia de ontem houve queda, o mercado abriu às 21 horas a sua vela diária, 21 horas hora de Brasília, ontem, para a nova vela diária, e a pressão vendedora continuou. Só que, observem comigo o seguinte, nós temos aqui os dados de rede que mostram para a gente que, sim, o preço está caindo, porém, o número de endereços acima de 1.000 bitcoins está subindo. Ontem até nós fizemos uma pausa no número de endereços. Vinha subindo, ontem o pessoal deu uma seguradinha. Na verdade, o Big Player esperou o mercado ficar um pouco mais barato para entrar com novos aportes. E aí, nas últimas horas, houve novamente entrada de número crescente nas carteiras que tem mais de 1.000 bitcoins. Hoje, nós estamos aí observando que temos mais de 2.000 carteiras acima de 1.000 bitcoins e houve esse aumento. Eu chamo a atenção para esta região aqui, nós estamos de olho. Por quê? Porque com esta subida no número de endereços ontem, nós chegamos a uma região de resistência, tá? Agora eu preciso investigar aqui o motivo destas carteiras terem subido. Foi os detentores de 100 bitcoins por carteira que entraram comprando, ou foram os de 10.000 que entraram vendendo para inflar o número de endereços com mais de 1.000 bitcoins? E é isso que a gente vai olhar agora. Vou tirar esta tela daqui, trazer para cá e fazer esta análise, mostrando para vocês o número de endereços. Nessa primeira linha, nesse primeiro indicador, nós temos aqui, trazer para vocês observarem, o número de endereços acima de 100 bitcoins, na segunda linha, acima de 1.000 bitcoins e na terceira linha, acima de 10.000 bitcoins. Muito bem, os detentores de endereços acima de 10.000 bitcoins estão estáveis. Não há movimentação no preço nestas carteiras. Como eu já falei para vocês, o número de endereços acima de 1.000 bitcoins houve um aumento. E o número de endereços acima de 100 bitcoins está diminuindo. Muito bem, desta forma eu consegui encontrar o motivo do número de endereços acima de 1.000 bitcoins estar subindo. O que houve aqui, na verdade, é que aquele grupo de investidores que tem em suas carteiras entre 100 e 999 bitcoins entrou comprando, mesmo com
o movimento de queda do preço das últimas horas, como nós estamos acompanhando. Então, e olha, nós não podemos desprezar estas carteiras acima de 100 bitcoins. Quando nós falamos acima de 100 bitcoins, estamos falando entre 100 e 999. Quando falamos acima de 1.000, estamos falando carteiras entre 1.000 e 9.999. E quando falamos de carteiras acima de 10.000 bitcoins, estamos falando de endereços que possuem entre 10.000 e 99.999. Então, nesse caso específico do Bitcoin, enquanto nós vimos a queda aqui no preço, nós tivemos os detentores de 100 Bitcoins ou mais entrando no mercado com compras. Por quê? Porque eles diminuíram o número de endereços acima de 100 e aumentaram o número de endereços acima de 1.000, ou seja, eles passaram para um degrau mais alto. Então, essa informação que nós temos aqui, ela é extremamente relevante para nós analisarmos todos os dias no mercado de criptomoedas quando estamos observando, negociando o Bitcoin. Muito bem, por que é que esses detentores acima de 100 Bitcoins entraram aumentando os seus aportes em Bitcoin? Porque o preço estava trabalhando exatamente em uma região de suporte, como nós mencionamos no vídeo de ontem. Aliás, se você não assistiu o vídeo de ontem, está na descrição desse vídeo, você encontra o link para assistir o vídeo de ontem. Esta região é uma região de suporte. Então o mercado está trabalhando nesta região ainda de suporte. Só que eu observo que ainda temos a possibilidade do mercado buscar a Seiko Span B, que está um pouquinho mais embaixo. Ontem nós falávamos que a região de resistência poderosa está na região do 26.000, 26.100, quem sabe até 26.200, essa região toda de 26 mil dólares. O preço nas últimas horas, na vela de hoje, né, se você passar o mouse em cima da vela, você vai entender que a mínima de hoje chegou em 26.120 dólares. Ou seja, nós estamos trabalhando em cima de uma região de suporte. Só que aqui também nós traçamos ontem, né, uma projeção desse movimento de queda e entendemos que o preço de fato veio buscar, né, aliás, nem era aqui, né, era este nível de preço aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse nível de preço de queda, tá? Que a gente observou ontem. Note que nesse movimento todo do mercado, fazendo esta onda N, fazendo esse movimento de onda N, o preço veio buscar a região, e olha, pode cair até um pouquinho mais, ele veio buscar a região do 100%. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois dados na tela, sim. Olha só, o preço veio até a linha de 100% da projeção, o que caracteriza para a gente uma onda N dentro do mercado, analisando o Ichimoku Kinko-Hyo. Nós, resumindo, né, nós chegamos então praticamente aqui no nosso alvo do movimento. Quando nós chegamos no nosso alvo do movimento, é possível que o mercado tenha algum tipo de reação, e é isso que a gente espera agora. Só que eu ainda acredito que o mercado pode até buscar um nível um pouquinho mais embaixo. Por quê? Nós temos aqui algumas características que demonstram para a gente ainda a pressão de venda, né? Seiko Span A para baixo da Seiko Span B, fazendo com que a nuvem no futuro fique escura. Nós temos Tenkan continuando com o movimento abaixo de Kijun e nós temos Chikou Span trabalhando abaixo do preço, ou seja, o preço é resistência nesse caso para a Chikou Span. Hoje nós não analisamos ainda o volume, vamos dar uma olhadinha no volume de negociação. A projeção de volume para hoje tende a ser maior do que a projeção de volume de ontem. Por quê? Porque o pessoal está disputando esta região de preços, que é uma região de suporte dentro do movimento de preço do Bitcoin. Essa é uma região de suporte natural, que exista um aumento de negociações nesta região. Por isso nós temos aqui uma projeção de volume maior do que a projeção de volume, do que o volume realizado de negócios no dia de ontem. Nesse caso, eu vou me aventurar e vou trazer uma linha aqui para baixo desta forma, entendendo que o mercado pode, talvez, buscar esta região mais embaixo aqui. Deixa eu ajustar aqui nos pontos corretos e eu acredito que
o mercado ele pode vir buscar mais embaixo. Professor, ontem você falou que havia possibilidade no vídeo de ontem do mercado subir até esta região de Seiko Span, né? Seiko Span A, que seria uma região de resistência, porque tem um bloco de ordens. Por que o preço não chegou a ir até lá? Tudo no mercado precisa ter uma explicação. Assim como nós entendemos o porquê do número de endereços acima de 1.000 bitcoins subiu, nós precisamos entender por que o preço não subiu até esta região de resistência e ao invés disso ele foi para baixo. Para isso nós precisamos reduzir o tempo gráfico e dentro desse mesmo contexto eu já passo agora para os contratos futuros no gráfico de 60 minutos para a gente entender. E é importante aqui vocês observarem que o que está acontecendo no movimento de preços do gráfico de 1 hora pode também ser usada a mesma metodologia para a gente analisar o gráfico diário, veja só. Por quê? Porque nós temos aqui nesta região uma região de lateralização, ou seja, é uma região de mercado com consolidação. Esse mercado ele fez o quê? Ele buscou liquidez no topo, a gente falou sobre isso durante a semana, ele buscou liquidez no fundo, voltou para a estrutura para tomar a sua decisão, se ele ia voltar a subir ou se ele ia rejeitar. Nesse caso nós tínhamos aqui a presença da nuvem e o mercado rejeitou no dia de ontem a retomada de alta e esta busca por liquidez no topo e esta busca por liquidez no fundo resultou em mais um movimento de queda, ou seja, nós tínhamos esta resistência das linhas de equilíbrio, o preço não conseguiu se posicionar acima das linhas de equilíbrio, não teve força suficiente para isso. Então o mercado ele fez o quê? Ele buscou a liquidez no topo, buscou a liquidez no fundo, voltou a testar a região central da estrutura e os compradores simplesmente não demonstraram força para continuar o movimento de alta e resolveram que comprar mais barato seria um bom negócio. Foi isso que eles acabaram fazendo, deixa o mercado cair para a gente comprar mais barato e vocês viram que o número de endereços acima de 1.000 bitcoins acabou aumentando. Eu quero que vocês peguem esta imagem que nós estamos observando aqui, desta análise, com esta busca de liquidez no topo e esta busca de liquidez no fundo, para vocês entenderem o que é possível acontecer também no gráfico diário. Vamos voltar agora para o gráfico diário e vamos entender aqui o seguinte, que nós temos aqui também uma região de lateralização, da mesma forma como nós vimos o movimento no gráfico de 60 minutos. Só que aqui nós fizemos o quê? Nós buscamos a liquidez no topo e ainda não buscamos a liquidez no fundo. Isso é importante. Nós já buscamos a liquidez no topo, mas não buscamos a liquidez no fundo. E o player institucional, o trade institucional, vai procurar buscar essa liquidez. Então há uma probabilidade, agora a gente já entendeu o porquê que ele não subiu, porquê que ele não veio buscar aqui esta região de topo, né? No meio do caminho houve a desistência dos compradores, os pontos de equilíbrio do Ishimoku mostravam para a gente que ali era uma região de resistência, e agora nós estamos analisando que há uma possibilidade do preço buscar a liquidez no fundo e depois ele vai tentar voltar para essa estrutura para fazer o mesmo teste que ele fez lá no gráfico de 60 minutos. Então, nós estamos ainda operando em uma região de suporte e eu quero lembrar vocês que esse movimento de queda de hoje, buscando a região do 26.120, como nós já falamos, já pode ter sido a busca por liquidez. Nós ainda não temos certeza disso. Para nós entendermos esta busca por liquidez, se foi ou não, nós vamos ter que esperar para ver se, a partir daqui, o movimento já volta para dentro da estrutura, e se voltar para dentro da estrutura, nós teremos aqui uma linha de Tenkan e uma linha de Kijun passando por aqui, da mesma forma como no gráfico de 60 minutos tinha a nuvem protegendo. Aqui nós teremos Tenkan e Kijun também protegendo no gráfico diário, e aí a gente vai precisar avaliar quão forte vai estar nesta região quando o mercado voltar para cá, se é que ele vai voltar. O mercado é soberano e ele faz o que ele quer. Nós fazemos apenas um estudo, uma análise de probabilidades. O que eu sei até aqui é que nós estamos fazendo uma busca por liquidez no fundo da estrutura lateral que ora foi analisado, que nós já analisamos aqui.
O Ishimoku está mostrando para a gente a possibilidade de que o mercado tenha mais queda, mas esta região, onde nós temos um fundo de nuvem com Seiko Span B, é uma região de um bloco de ordens, então o mercado pode bater aqui e tentar voltar. Então nós não podemos nos precipitar. O que eu observei agora pela manhã? Diferentemente do Bitcoin, nós temos alguns fatores, alguns ativos que estão demonstrando um movimento diferente. Um deles é Cardano. Cardano também chegou em uma região de suporte aqui e começou a voltar. Vamos ver se vai ter força para voltar pelo menos aí para os 37 centavos, né? Tá 36,54 agora. Vamos ver se ele consegue voltar aqui para a região do 37 centavos. Mas veja que a vela diária de Cardano é diferente da vela diária do Bitcoin. Da mesma forma, eu estive observando aqui, ó, Matic, ela já tentou devolver no dia de hoje, só que agora está rejeitando também o movimento de alta. O Ethereum já chegou na região de suporte. Perceba isso. Por isso que eu falei para vocês que talvez esse pavio de vela pode ser já uma busca por liquidez. A gente vai ter que aguardar ver se o mercado vai conseguir voltar ou não. Por quê? Porque eu já vejo outros ativos rebatendo, eu já vejo outros ativos se segurando no suporte e tentando voltar. Nesse caso do Bitcoin, ainda tem espaço para cair um pouquinho mais, só que é uma região sim já de suporte e de busca por liquidez. Já rompeu para baixo, mas ainda não fechou uma vela abaixo e ainda não voltou para dentro da estrutura para nos dar uma definição. Nesse caso, há uma possibilidade do Bitcoin voltar a partir desse ponto, né? Então ele há ainda muita indecisão, como há a possibilidade dele voltar de seguir testando aqui a região do 25.200. Por quê? Porque nós temos outros ativos como o Ethereum que já chegou no suporte e já pode começar o movimento de retorno. Nós temos Matic, que já demonstrou para a gente uma tentativa de retorno, apesar de estar formando um pavio aqui. Situação complicada para Matic. A Aave também já está tentando voltar. Veja que o mercado foi lá embaixo e já tentando voltar. Só a recuperação de Aave já deu 2,38 de recuperação. Aí nós temos o que? Litecoin. Litecoin está um pouquinho mais complicada também, né? Ethereum no par BTC. Ethereum no par BTC está se segurando nessa região de suporte de Seiko Span A e Tenkan, também tentando voltar. Cardano eu já falei sobre ela, e Cardano no par BTC mostrou uma vela bastante interessante aqui, ó. Então quando a gente está analisando é importante, olha, bom, eu tenho Bitcoin, vejo que o Bitcoin está caindo, mas eu vejo que o Bitcoin contra Cardano está subindo, está valorizando frente ao Bitcoin. De repente rola algum tipo de operação, rola algum tipo de trade, né? Veja, quem conseguiu pegar aqui esse movimento de Cardano frente ao par Bitcoin já fez 4% na carteira de Cardano. E aí vende e volta para o Bitcoin. Uma moeda que está me surpreendendo e eu tenho ela na carteira também é a Atom, Cosmos. Cosmos está querendo voltar para a região de 11,50 aqui em cima. Veja, nós voltamos para dentro de Tenkan com o preço de Cosmos, testamos, rejeitou. Agora é natural que ela busque a Kijun na região de 11,54. Então eu tenho, apesar de ver o movimento de Bitcoin em queda, nós vemos aí que outros ativos já estão se recuperando, algumas altcoins já estão se recuperando, e uma delas é justamente aqui a Cosmos. Eu não posso acreditar que Cosmos vai voltar forte, por quê? Porque a Chicoispan, que está aqui no passado, ela está abaixo do preço, e esse preço aqui é resistência, ou seja, qualquer movimento aqui poderá ser rebatido também para novo pullback. Então, eu tenho alguns ativos tentando voltar e eu tenho o Bitcoin trabalhando em uma região de muita indecisão. A consolidação do Bitcoin permanece no gráfico diário, tendo em vista, né, nós estamos ainda dentro de uma estrutura que ainda precisa buscar uma liquidez no fundo da estrutura. Pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Olhamos os dados de rede, comparamos o Bitcoin com outros ativos. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma no seu operacional desta sexta-feira. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Se você já se inscreveu e gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa
o like pra gente. E deixe um comentário aí no rodapé, né? Aí na seção de comentários, vai lá, comenta, que também é uma forma de reconhecimento ao trabalho que nós estamos fazendo aqui no mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal! Grande abraço, bom final de semana para vocês e bons negócios. Sempre com cuidado aí na sexta-feira, que a sexta-feira sempre é cheia de surpresas. Valeu, até mais!